porque é isso que Deus quer fazer, o impossível se tornar possível. Aquilo que ninguém acredita, Deus Ele quer que você acredite, para você conquistar, para você receber, para você alcançar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, cante. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, diz. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre e estou aqui. Mais uma vez com fé, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre e estou aqui. Sou um milagre e estou aqui. Sou um milagre e estou aqui. Amém. Amém. Boa noite, boa noite. Senta por gentileza. E tudo que você vai ouvir nesses próximos minutos, se você não desviar a sua atenção, não tirar a sua atenção do que você vai ouvir, mas comer das palavras que você vai receber, se alimentar dessa direção, dessa palavra e colocá-la em prática, será impossível a sua vida não mudar. Porque como você já me ouviu falando em outras pregações, se você vir aqui e obedecer o que você ouve, o que você recebe, e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Se fosse para você vir aqui, participar dessa reunião e receber o natural, o normal, não precisaria você vir aqui. Para receber o normal, o natural, você não precisa da fé. Você não precisa de Deus. A fé é o firme fundamento naquilo que não existe. A fé está fundamentada, está apoiada naquilo que eu ainda não recebi. Mas eu tenho certeza que eu vou receber. A fé, está lá no livro de Hebreus 11, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas eu ainda não vi, mas eu vou ver. Eu ainda não recebi, mas eu tenho certeza que eu vou receber. Como o exemplo que demos outro dia da mulher, quando ela recebe um papel, um documento, dizendo que ela está grávida. A criança nem foi gerada ainda, nem nasceu, mas ela fica, durante aqueles meses, já imaginando, visualizando como vai ser o berço, como vai ser o enxoval, qual vai ser o nome, se for menino, como vai chamar, se for menina, como vai chamar. Ela fica já sonhando com aquela gestação e, em hipótese alguma, ela pensa o contrário. Em momento algum ela pensa que a criança vai nascer com defeito, que a criança vai nascer defeituosa, que vai morrer, que vai parar a gestação no meio do caminho. Não, ela fica imaginando como vai nascer, como vai ser a criança. Mas a criança já nasceu? Não, não nasceu. A criança ainda não foi nem gerada direito, mas ela já fica sonhando com o nascimento daquela criança. Isso é fé. Ela ainda não viu, mas ela tem certeza que vai ver. Você ainda não tomou posse da vida abundante que Deus promete, mas você sonha com essa vida abundante. E você, em momento algum, duvida que a palavra de Deus não vá se cumprir. A fé é a certeza, não é a dúvida. Eu me impressiono com o grande número de pessoas que não vivem pela fé,
que nem sabem o que é fé e que insistem em criticar aqueles que dizem ter fé. Você pode ver que existem pessoas que nem sabem o que é fé, nem sabem o que é Jesus, nem sabem o propósito de Deus, mas quando descobrem que você está vivendo pela fé, que você está usando a fé, que você está sendo fiel a Deus, obedecendo a palavra de Deus, essas pessoas, elas se julgam no direito de criticar uma fé que ela não tem, uma obediência a Deus que ela não tem, mas ela se auto-intitula o perfeito da história e diz que não é bem assim, que não é bem dessa maneira, ou que não é desse jeito. E infelizmente, aqueles que estão dentro da igreja, que deveriam ouvir somente o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, elas se deixam vencer pelos conselhos, pelas dúvidas, elas se deixam vencer pelas críticas daqueles que não têm nada a ver com a fé, nada a ver com Deus. Então, se a fé é o firme fundamento, se a fé é a certeza daquilo que eu ainda não alcancei, e eu preciso que essa fé seja aplicada para que eu alcance, para que eu receba, para que eu conquiste, a Bíblia também no livro de Hebreus 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa, e essa Bíblia não ser a palavra de Deus para mim. Eu posso saber a Bíblia de capa a capa, e ela não ser a palavra de Deus. Ela vai ser só um livro, porque essa palavra, ela só se torna palavra de Deus para mim, quando eu absorvo essa palavra e pratico. Se eu não pratico, se eu não vivo isso aqui, ela não é palavra de Deus para mim. Ela se torna só um livro. Você vê que o diabo conhece a Bíblia, e nem por isso deixa de ser diabo. O diabo está escrito que ele crê em Deus, treme. Mas eu pergunto, ele deixa de ser diabo? Não. Ele continua sendo diabo, mesmo crendo em Deus, mesmo tremendo diante de Deus. Mas ele continua sendo diabo. Então, o fato das pessoas conhecerem a Bíblia não quer dizer que a Bíblia vai se cumprir. O fato das pessoas ouvirem o que está escrito não quer dizer que o que está escrito vai se cumprir. Vai se cumprir se eu manifestar tal fé. Vai se cumprir, se concretizar, se eu viver o que está escrito. Você vê que, no que diz respeito à vida econômica, à vida financeira, a Bíblia ela tem mais de 8.000 promessas, mais ou menos 8.300 promessas. Cerca de 600 são direcionadas só para a vida econômica. Se uma dessas 600 se cumprir, já faz toda a diferença na sua vida. Se uma se concretizar, já muda a sua história. Mas, meu Deus do céu, será que Deus é injusto? Será que Deus ele está economizando milagres que Ele não pode fazer cumprir uma palavra, uma promessa na sua vida? Será que Deus está economizando milagres que Ele não pode mudar a sua história? Assim como Ele fez no passado grandes maravilhas, será que Ele não faz hoje? Assim como Ele operou grandes milagres no passado, será que Ele não pode operar hoje? Ele pode e quer operar hoje. Mas a pergunta é, será que Deus está encontrando em nós a mesma fé, convicção, coragem, ousadia, determinação que Ele encontrou nos homens do passado? Será que Deus Ele está encontrando em nós a mesma visão que Ele encontrou nos homens do passado? Porque se você procurar no livro de Hebreus, você vai encontrar no livro de Hebreus 11, nesse capítulo, Deus falando dos patriarcas. Deus falando dos homens que fizeram a diferença aqui embaixo, aqui na terra. Deus falando de Abraão, de Gideão, de Sansão, de Jefité. Deus falando daqueles que chamaram a atenção de Deus
e viram a grandeza de Deus. Mas Deus também vai falar, no livro de Hebreus 11, de homens que mesmo vivendo a fé, mesmo vivendo pela fé, mesmo colocando Deus acima de tudo, não alcançaram tudo que eles queriam, não receberam tudo que eles buscaram, e nem por isso desistiram, nem por isso eles desanimaram, nem por isso eles deram as costas para Deus. E a gente vê nos dias atuais um cristianismo frouxo. A gente vê nos dias atuais um grupo de cristão que parece de cristal. Qualquer coisinha quebra, qualquer coisinha chora, qualquer coisinha desiste. Nós temos visto nos últimos anos um grupo de cristão que não tem uma fé definida, não tem a fé que Hebreus 11 diz, certeza de receber o que ainda não existe. Se não acontece na hora que ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer, ela joga a toalha. Ela atribui o fracasso a Deus, dizendo que Deus não está olhando para ela, que Deus não está vendo a situação dela, dizendo que Deus não está nem aí para ela. Então a gente vê cristãos fracos espiritualmente, e por isso são fracos em tudo na vida. Toda pessoa fraca no altar, ela também será fraca lá fora nas suas decisões, nas suas atitudes. Toda pessoa fraca dentro do reino de Deus, no que diz respeito a honrar a Deus, a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, ela também será fraca lá fora. Ela erra no altar, ela erra lá fora. Porque nós temos um grupo de pessoas que querem estalar o dedo e querem que Jesus apareça como um mordomo com a bandeja na mão para servir. E se ele não faz isso na hora que ela quer, repito, ela desiste. E isso não é fé. Fé não é a certeza do que eu vejo, fé é certeza do que eu não vejo. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Eu ainda não recebi, mas eu tenho certeza que eu vou receber. E porque eu tenho certeza, eu sou fiel no meu dízimo. Porque o dízimo não é invenção humana, não é invenção de igreja, de bispo, de pastor, de padre. Está na Bíblia. Se você ler a Bíblia, ninguém vai te enganar. Ontem, quando terminou a reunião, uma senhora veio falar comigo, cheia de problemas. A primeira pergunta que eu fiz, a senhora está sendo fiel no dízimo? Ela disse, mais ou menos. Não tem mais ou menos grávida. Ou a mulher está grávida ou não está grávida. Ou eu sou fiel ou eu não sou fiel. Ou eu creio ou eu não creio. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Ou eu tenho a fé verdadeira, que é a certeza do que eu ainda não recebi, ou não é fé verdadeira. É só emoção. Então a pergunta que não quer calar: como Deus está vendo a sua fé? Como que Deus está vendo a minha fé? Hoje, o Senhor Jesus chega para mim, para você, e pergunta para a gente. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece a nossa intenção, Ele conhece aquilo que queremos, que desejamos, Ele sabe se somos ou não obedientes, fiéis. Ele pergunta, o que você quer receber? O que você quer alcançar? Eu quero pagar minhas dívidas, eu quero dar o melhor para minha família, eu quero prosperar, eu quero sair de último e me tornar o primeiro, eu quero sair da miséria, da lama, do pó, do chão, eu quero ter o melhor dessa terra. E ainda você pode até melhorar e falar para Deus, eu quero ter o melhor dessa terra, não para o meu bel prazer, mas porque eu quero dar testemunho do Senhor, porque eu quero, através do meu dízimo, da minha oferta, dar condições da tua obra crescer. Eu quero ter uma vida abundante como o Senhor promete, porque isso é promessa do Senhor, porque eu quero, através da minha fidelidade, permitir que a tua palavra venha alcançar os aflitos, os desesperançados, os desesperados. Aí Deus olha para mim, para você, e acha até bonito o seu pedido.
Que você quer ser cabeça, que você quer ter o melhor, que você quer morar no melhor, quer viver do melhor. Mas ele olha e diz, no pouco que você está recebendo, você está sendo infiel. No que está chegando na tua mão hoje, que não é nada comparado ao que você quer, você não devolve o dízimo. Você não faz voto, você não me honra. Como que amanhã você pode crer que vai ter uma vida milionária, se no pouco, que não faz nem diferença hoje, na tua mão você não consegue ser fiel? Se no pouco você dá uma desculpa. Vê se não é incoerência. Eu creio que amanhã eu vou morar numa casa milionária, mas eu não creio que eu possa construir. Eu não tenho hoje, mas eu nem acredito que eu consiga construir uma oferta de R$1.000 para o altar. Mas eu creio que amanhã eu vou morar numa casa de milhões. Eu creio que amanhã terei uma empresa milionária. Eu creio que Deus vai me dar milhões. Mas eu não consigo construir R$1.000 de oferta. Eu não estou dizendo dar R$1.000 quando você tem 1.000, que é fácil. Eu estou falando justamente com quem não tem. Quem não tem, mas quer chegar lá. E alguns, quando nós falamos de dízimo e de oferta, acham que somos materialistas. Alguns, quando falamos de dízimo e de oferta, acham que nós estamos falando só de dinheiro. Alguns dizem assim, ô bispo, então quer dizer que para eu prosperar, para eu ter a grandeza de Deus, eu tenho que dar para receber? Até que enfim caiu a ficha. É isso mesmo. Onde está escrito que você recebe sem dar? Me diz onde está escrito que você vai colher sem plantar? Onde está escrito? Esse é o problema que as igrejas evangélicas colocaram na cabeça das pessoas, dizendo para as pessoas que a miséria, que a pobreza, que o fracasso é uma provação que vem de Deus, colocando na cabeça das pessoas que ela não precisa sacrificar, ela não precisa ir para o altar, ela não precisa ter uma fé aguerrida para conquistar. E por isso nós temos 60 milhões de evangélicos que na sua maioria dos 60 milhões são derrotados, são uma vergonha para o nome de Jesus. Nós temos hoje 60 milhões de evangelhos que envergonham o nome de Jesus. Qual é o Jesus que a sua vida revela? Quem olhar para você, vê que tipo de Jesus. Quem olhar para mim, para você, vê que tipo de Deus. Outro dia eu falei sobre o sal. E se nós somos o sal, porque ele disse que os discípulos seriam o sal, e uma pessoa quando come uma comida com um sal, ou um pouco mais salgada, ela tem sede. Se eu sou o sal, lá no meu trabalho, com as pessoas que convivem comigo, será que eu estou despertando sede nelas por Jesus que está em mim? Será que quem convive comigo, quem anda comigo, quem fala comigo, tem sede do Deus que a minha vida mostra? Porque vamos lavar a roupa suja hoje. Suponhamos que eu estivesse agora pregando para os 60 milhões de evangélicos, da placa A, B, C, D, E, F, G, a torre de Babel que existe hoje. Eu não estou falando de placa, eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de evangelho. Eu estou falando da Bíblia. Não adianta eu inventar uma doutrina, eu falar de um Jesus que a Bíblia não prega. Não adianta eu falar e pregar e ensinar que ele veio provar na miséria, se ele não veio provar, ele veio trazer vida e vida com abundância. É questão das pessoas usarem a sua capacidade de raciocínio. As promessas, as bênçãos não são automáticas. Não é porque eu conheço a Bíblia, não é porque eu venho para a igreja que as bênçãos vão ser derramadas. Vão ser derramadas principalmente na vida financeira, se eu fizer por onde? Se eu lutar com todas as minhas forças. Então, repito, tem pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, que falam de Deus pra caramba, mas não vivem 1% do que está escrito. Não obedecem. Pasme você, as mesmas que criticam a sua fé, na sua maioria nem dizimistas são. As mesmas que falam mal de dízimo e de oferta, na sua maioria não são.
Porque ela não crê no que está escrito. Ela não lê a Bíblia. Ela vai pela cabeça dos outros. Ela vai pelo que os outros dizem. Hoje virou moda nas redes sociais as pessoas se transformarem em deuses nas redes sociais, serem juízes dos outros. Elas se escondem atrás de um computador, de uma tela, e elas escrevem e falam o que elas querem. Mas não vão conferir no que está escrito, ou não vão conferir as escrituras. São pessoas que, infelizmente, estão descendo num abismo, estão puxando as outras. Pessoas que não conquistam e nem querem que a outra conquista. Pessoas que não entram e não querem que as outras entrem também. E aí eu vou deixar de ouvir o meu Deus para ouvir essas pessoas? Que na hora da sua tristeza, tribulação, ela não vai nem atender uma ligação sua. E na hora da sua tristeza, da sua tribulação, o único que vai parar para te ouvir, para te atender, é o mesmo Senhor Jesus, que às vezes você dá as costas para ouvir essas pessoas. Então, vamos falar do cristão, do crente, do evangélico, que tem sido uma vergonha. Que tem sido uma vergonha, porque não vive 100% o que está escrito. Eu posso hoje estar na miséria. Eu posso hoje estar na lama. Eu posso hoje ter perdido tudo. Mas se a minha fé está fundamentada na palavra de Deus, se eu estou definido a obedecer isso aqui vai ter que se cumprir. Senão Deus não é Deus. Eu posso estar sendo criticado por tudo e por todos. Eu posso estar passando fome em casa. Mas se no pouquinho que chega na minha mão eu sou fiel, eu honro a Deus, Ele tem que me honrar, não porque eu sou merecedor, não, porque senão Ele deixa de ser Deus. Nós não estamos cobrando nada além do que Ele prometeu. Ele disse, pede-me e eu te darei as nações por herança. Se Ele quisesse dar as nações por herança sem a gente pedir, Ele não diria, pede-me. Ele não mandaria a gente pedir. Ele disse, clama a mim e eu te responderei. Se Ele quisesse responder sem a gente clamar, sem a gente brigar, lutar pelo que nós queremos, desejamos, Ele não mandava a gente clamar. Então é questão de você usar a sua capacidade de raciocínio. Aí no versículo 16 de Hebreus 11, 13, versículo 13 de Hebreus 11, ele falando dos patriarcas, ele falando de Abraão, ele falando de Isaac, ele falando dos que fizeram a diferença, dos que obtiveram testemunho por manifestarem a fé. No versículo 13 diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus está falando, esses mesmos patriarcas, esses mesmos homens, que tiveram também conquistas, outras promessas, eles só viram de longe. Eles não tomaram posse. Sabe por quê? Porque eles aspiravam, desejavam uma pátria superior. Eles desejavam mais do que o dinheiro, a riqueza, a conquista, a vitória, o sucesso, a fama. Eles desejavam o reino de Deus. E mesmo eles não tendo conquistado todas as promessas, mas mantiveram-se na fé, está escrito que Deus não sentiu vergonha deles. Deus não se envergonhou deles, da fé que eles apresentaram, da disposição
em continuar servindo e seguindo a Deus. Hoje, o pai, ele tem vergonha do filho pela escolha sexual do filho. Hoje, se o filho se enveredou para o mundo do crime, o pai diz: eu tenho vergonha do meu filho. Pelas atitudes tomadas, pela decisão do filho, contrária à vontade do pai. Mas aqui, com esses homens, Deus está dizendo: eu não me envergonho deles. Eu não me envergonhei deles. E aí, em seguida, ele dá o exemplo de Abraão. Ele diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, quer dizer que Deus põe a nossa fé à prova. Deus também nos chama à prova. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Lembra que Deus deu Isaque para Abraão? Abraão sacrificou, Abraão clamou, Abraão pediu, Abraão fez voto. E Deus deu o filho para ele, Isaque. A esposa era estéril. Deus realizou o sonho de Abraão. Quando o menino estava crescendo, Deus chega para Abraão e pede o filho como sacrifício. Deus pede exatamente o que ele tinha dado a Abraão, para pôr Abraão à prova. Mas foi Deus que me deu, pastor. Ô bispo, foi Deus que me deu esse salário, essa renda, esse carro, esse bem. Isso que eu já alcancei, isso aqui é fruto da minha fé, é fruto da minha fidelidade, isso aqui é fruto do meu voto, do meu sacrifício. Deus me honrou, é o meu testemunho. Mas em certas situações, Deus vai pedir justamente o seu testemunho como sacrifício de novo. Em algumas situações, Deus vai pedir exatamente aquilo que você lutou tanto para ter, para que você, colocando-se à prova, ou sendo colocado à prova e sendo aprovado, Deus faça ainda com que o sonho dele se realize na sua vida. Porque o seu sonho era conquistar isso aí. Mas o que Deus quer para você é muito mais do que o que você pede. O que Deus quer fazer é muito maior do que o que você busca. Então, em algumas situações, Deus vai te pôr à prova. Para quê? Para você ser envergonhado? Deus pediu o filho que ele tinha dado a Abraão para envergonhar Abraão? Não. Ele queria saber se ele ainda era o primeiro na vida de Abraão. Ou se agora que Abraão conquistou o que ele queria, ele colocou o coração na conquista, no milagre, e deixou Deus para trás. Deus queria saber se ele ainda era o único, se ele ainda era o mais importante na vida de Abraão, quando ele colocou Abraão à prova. Para Deus fazer maravilhas na sua vida, coisas extraordinárias, Ele vai te colocar à prova. Ele vai chamar você à prova no altar, para você, através do seu voto, da sua oferta, do seu sacrifício, do seu sangue, da sua obediência, você provar que você não está com o coração em coisas ou em pessoas, mas que você continua crendo na grandeza de Deus, que você continua confiando em Deus. Aí a Bíblia diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Ele podia, Abraão, questionar quando Deus pediu para ele sacrificar. Ele podia falar: peraí, poxa, o Senhor me deu, e o Senhor disse que em Isaque a minha descendência seria grande, agora como que eu vou sacrificá-lo? Se eu sacrificar, a tua promessa não vai se cumprir. Mas por que Abraão foi para sacrificar? Porque ele sabia que a palavra de Deus não podia voltar atrás. Deus falou que a descendência ia ser em Isaque. Mesmo sacrificando Isaque, mesmo ele matando Isaque, Deus ia fazer qualquer coisa, mas não ia deixar a palavra dele voltar vazia. Tanto é que diz: porque considerou, Abraão falando, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Abraão
foi para sacrificar Isaque, porque considerou, preste atenção, que mesmo ele sacrificando, colocando fogo no holocausto, que era assim que fazia com o animal, quando era sacrificado, virava cinzas. Abraão considerou que mesmo das cinzas, Deus podia fazer renascer Isaque. A sua vida, sua empresa, seus negócios, está pura cinza. Tem gente que perdeu tudo, tem gente que está perdendo, tem pessoas que a vida financeira virou cinzas. Mas Deus pode fazer ressurgir das cinzas uma venda, um contrato. Deus pode fazer ressurgir das cinzas uma ideia, uma direção. Deus pode fazer ressurgir das cinzas uma condição para você ter o melhor dessa terra. Deus é poderoso para fazer nascer das cinzas um contrato de sucesso, uma porta que vai te levar ao sucesso. Mas o que você está considerando, afinal de contas? Você considera a sua situação ou você considera a fé? Você está considerando o poder de Deus ou você está considerando o que os seus olhos estão vendo? Porque quando você considera o que os olhos estão vendo, aí você fica encharcado de pensamentos derrotistas, de que está ruim para todo mundo, de que está difícil, pandemia, crise, situação, eu não tenho de onde tirar, eu não sei como vou sair, porque você está considerando a situação e não o poder de Deus. Você que quer ver Deus na sua vida, quer ver Deus na sua empresa, nos seus negócios, você que quer ver as maravilhas de Deus, que vai considerar o altar, vai considerar a promessa, vai considerar a palavra, vai considerar o que Deus promete, você vai preparar uma oferta que vai te deixar nas cinzas. Você mesmo, que está numa situação que se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Você está num beco sem saída. Você está com a corda no pescoço. Você está com a sua vida financeira já decretado a falência, decretado o fracasso. Você não sabe mais o que fazer, com quem contar, a quem recorrer, para quem falar. E Deus está te botando à prova nesse momento. É isso mesmo. Você vai pegar o seu único recurso, você vai pegar a única coisa que sobrou, que restou, junto com a sua fé, com a sua vida, e você vai colocar no altar. Deus vai ter que tirar das cinzas a prosperidade, mas Ele faz isso. Ele é poderoso para isso. Se você se jogar no altar com a fé, se você pegar, preste atenção, o que você tem de maior valor financeiro, que não resolve o seu problema, que não muda a sua vida, que não dá o que você quer, e você colocar no altar com a sua vida, você pode, depois de fazer esse voto, usar até a expressão, eu fiquei nas cinzas, porque até a moeda que eu tinha, eu dei. Eu duvido que Deus não tire a sua vida das cinzas. Eu duvido que Deus não abra uma porta onde nem existe. Eu duvido que Deus não vai criar uma situação para Ele ser glorificado na tua vida, vendo Ele a tua fé, vendo Ele a tua disposição. Em alguns casos, ou para algumas pessoas, Ele vai pedir exatamente aquilo que Ele já tinha te dado. Mas Ele me deu, mas Ele está pedindo, porque Ele quer fazer coisas novas e maiores. Você pode ter certeza disso. Para um é o salário, é o carro, é o dinheiro guardado, aplicado, é o que ia comprar, pagar, vender. Para outro, para um é R$1.000, 100 mil, 10 mil, 500 reais, 100 reais, eu não sei. A senhora falou, bispo, o senhor fez um propósito um dia pedindo para a gente colocar no altar o que a gente tinha de ouro. Ela falou, eu tinha uma aliança de ouro, mas eu não tinha um casamento. Era uma aliança. Fui embora sem aliança, porque eu dei.
Mas hoje eu tenho um casamento. Porque eu confiei, era o que eu tinha de valor. Era o que eu tinha de valor. Deus está chamando você à prova. E você vai considerar o quê? As suas dívidas? Você vai considerar a crise? Você vai considerar a sua situação? Ou você vai considerar o altar? Porque você pode considerar a sua situação e dar uma desculpa. Ou então você pode considerar o altar. Eu vou fazer um voto agora. Eu vou pegar o que eu tenho aqui de ouro, então, que não resolve o meu problema, e vou dar. Porque a vida que Deus vai te dar depois, você vai ter condições de comprar o que você quiser de ouro. Eu vou pegar o carro, eu vou pegar o salário, eu vou pegar esse dinheiro aqui que eu ia comprar isso, ou pagar aquilo, eu vou ficar nas cinzas, mas eu vou considerar a palavra de Deus. Eu vou considerar o altar de Deus. Vamos ver se ele é o mesmo. Vamos ver se a palavra é a mesma. Vamos ver se Deus, vendo a minha fé, a sua fé, Ele não vai mudar essa situação. Ele pode não mudar o mundo, mas Ele vai mudar a tua vida. Ele pode não mudar na casa de todo mundo, mas Ele vai mudar na casa daquele que crê. Daquele que é colocado à prova e é aprovado. Você cantou agora há pouco aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Está parecendo que é a sua morte, está parecendo que chegou a tua morte, está parecendo que chegou o seu fim. De repente as pessoas que estão ao seu derredor, a família, as pessoas que estão te vendo, de repente essas pessoas estão dizendo assim: para o fulano acabou, para o Beltrano acabou, não tem mais jeito. Na tua cabeça, na tua mente vem os pensamentos derrotistas dizendo: não tem mais jeito. Mas você pode ter certeza que se você vem para o altar e obedece, você chega no altar não com reservas. Você não vem para o altar, presta atenção, com reservas não. Você vem para o altar e você se coloca no altar 100%. Ó Deus, ou tudo ou nada, ou vida ou morte. Eu estou numa situação que ou o Senhor aparece agora e muda, ou então a minha vida vai para o buraco. Ou então eu vou para as cinzas de vez. São para essas pessoas que Deus, nessa conferência econômica, está chamando para um desafio. Se você está numa situação confortável, que você diz assim: eu aguento sofrer mais um pouco, eu aguento gemer mais um pouco, padecer mais um pouco, então você não precisa fazer esse voto não. Mas você que diz: eu quero ver a grandeza de Deus, eu quero sair das cinzas, eu quero sair da vergonha, da humilhação e ver a grandeza de Deus, então você vai vir com tudo para o altar. Com tudo, sem reservas. Você pode estar acompanhando até pela internet. E se você aguenta sofrer mais um pouco, não faz nada. Mas se você diz: eu quero ver Deus na sua totalidade, eu quero sair das cinzas, eu quero sair da lama, eu quero ver o poder dele, você vai fazer a sua parte, você vai fazer o seu voto. Você vai ficar zerado. Se a sua vida não mudar, como a Bíblia. Você vai ser fiel no dízimo e você vai pegar o que você tem e vai colocar no altar. O que você tem que não muda a sua vida? Porque se mudasse, você já teria mudado. 1.000, 10.000, 100.000, um bem, algo de valor, que o Espírito de Deus te chama à prova, que Ele diz: dá. O próprio Espírito Santo agora, nessa pregação, está falando com cada um, dizendo: é isso que eu quero. Considera a minha palavra. Ele está dizendo: considera o que eu estou falando. Considera o que está escrito. Que Ele vai te tirar dessa. Se você crê que é para você, pode dar. Pode obedecer. Que você vai sair dessa situação de vergonha, de humilhação. E você terá o que contar. Fique em pé se você crê nisso. Fique em pé se você crê nessa palavra. Se você crê nessa promessa. Lá no versículo 26 ainda de Hebreus 11 diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito,
porque contemplava o galardão, falando de Moisés. O que nós estamos considerando, hein? Seja honesto com você mesmo. O que você tem, financeiramente falando, resolve o seu problema? Te dá o que você quer? Não. O que Deus está te pondo à prova nessa reunião? O que Deus está te chamando para fazer? Você vai pegar o que você tem e você vai dar. Você já tem como dar agora, você já vai dar agora. Vai fazer do que você tem lá na conta, transferência para a conta da igreja. Vai mandar o comprovante pelo WhatsApp. Você vai passar o cartão. Você vai pegar o que você tem de valor, o objeto que você tem de valor, seja ouro, seja carro, seja lá o que Deus te pede, e você vai colocar aqui no altar. Mas eu duvido que você não vai estar aqui nesse mesmo altar para contar testemunho. Eu duvido que você não vai voltar aqui nesse mesmo altar para contar maravilhas. Uma vez, você sendo aprovado na sua fé. Uma vez você sendo aprovado na sua fé. Bispo, como essa senhora que o Senhor deu testemunho, eu tenho aqui a minha aliança, meu brinco, sei lá o que, algo que eu tenho aqui de valor, eu já queria entregar agora. Eu já queria dar agora. Vou pegar o que eu tenho em casa, vou trazer. Amanhã vou passar aqui, vou colocar aqui. Vou pegar o que eu tenho lá na conta, vou pegar o meu salário, a minha renda, eu vou dar. Vou pegar aquilo que Deus me deu e eu vou dar. Porque eu quero ver a grandeza dele na minha vida. Bispo, eu acho que isso aí que o senhor está falando é para roubar meu dinheiro. Eu acho que isso aí é para tirar o meu dinheiro. Então, pelo amor de Deus, não dê uma moeda aqui. Não dê nada, mas fica aqui para você pelo menos assistir, ver que quem obedece muda de vida. Que quem vai dar vai ter testemunho para contar. Se você acha que é para roubar teu dinheiro, não dê nada aqui. Mas fica aqui para você pelo menos ver os testemunhos que vão acontecer. Amém? Feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nesse momento, essas pessoas que estão ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, elas estão considerando o que, afinal de contas? Porque se antes dessa reunião, elas estavam considerando a dívida, a miséria, o fracasso, a falência, a pobreza, a vida estava sem sentido, sem um norte, sem direção. Mas se ouvindo essa palavra, ela decidiu considerar o teu altar, ela decidiu considerar a tua palavra, então ela também decidiu se colocar no teu altar. Ela decidiu fazer um voto que há muito o Senhor vinha chamando, há muito o Senhor vinha tocando, para ela ficar na tua dependência, para ficar só as cinzas. Mas assim como Abraão considerou que Isaac poderia ressurgir das cinzas, o Senhor vai tirar essa empresa das cinzas, o Senhor vai tirar a vida financeira dessa pessoa das cinzas. E ela que tem sido humilhada, envergonhada, ela que tem vivido de migalhas, de derrota, de fracasso, ela terá o melhor dessa terra. Ela terá a abundância que vem das tuas mãos. Oh meu Deus, está mais do que na hora dessa pessoa ter testemunho para contar. Está mais do que na hora dessa pessoa sair do anonimato, da lama, do chão, e ter o melhor dessa terra. Não para a glória dela, mas para a tua, meu Pai. Então, em o nome do Senhor Jesus, vem, meu Deus, dar direção, sabedoria, inspiração, espírito de criação para essa pessoa. Vem nesse momento mudar a história dessas pessoas, tirando essa criatura da vergonha, tirando essa pessoa do opróbrio, tirando essa pessoa da lama, do chão, meu Deus, e dando a ela o melhor dessa terra, para que ela seja motivo de satisfação ao Senhor. O Senhor não se envergonhou desses homens patriarcas. Eu lembro que o Senhor também não se envergonhou de Jó. O Senhor disse para o diabo:
Tens observado meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus e se desvia do mal. Nós queremos ser testemunha do Senhor. Nós queremos conquistar as tuas promessas, não é para pisar em ninguém, não. Nós queremos conquistar o melhor dessa terra, não é para a gente estufar o peito, se achar melhor que os outros, não. Mas nós queremos que esta pessoa tenha o melhor dessa terra, para que o teu nome seja glorificado na vida dela, para que ela seja uma coluna na tua obra, através dos dízimos, das ofertas. Porque tem gente aqui que entra mês e sai mês, é o mesmo dízimo, é a mesma oferta. E está sendo o mesmo dízimo, a mesma oferta, porque está acontecendo sempre as mesmas coisas. Mas ela quer ver as tuas maravilhas, ela quer ver a tua grandeza, meu Pai. Ela quer tomar posse de uma vida completa, para mostrar que o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo, com seus olhos fechados. Fecha os seus olhos e imagina, visualiza, já se imagine dando testemunho, já se imagine andando no carro que você sonha, morando na casa que você sonha, tendo a renda que você sonha. Já se imagine um vencedor, porque a Bíblia diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Isso é fé. É você já se imaginar desfrutando do melhor para a glória de Deus, tendo o melhor para a glória de Deus. Já imagina você devolvendo o dízimo de 1.500.000, porque o mesmo Deus que curou a sogra de Pedro de febre, Ele ressuscitou Lázaro que estava morto há 4 dias. O mesmo Deus que abre uma porta para você ganhar 10.000 reais, Ele pode abrir uma porta para você ganhar 10 milhões de reais. Você só vai chegar onde a sua visão alcança. Ele chama as estrelas pelo nome, nenhuma falta. Ele conhece cada um de nós. Ele mede os céus a palmos. Ele segura na concha da sua mão todos os oceanos. Esse é o nosso Deus. Eu pergunto, será que Ele não pode mudar a sua sorte? Será que Ele não pode mudar a sua história? Será que Ele não pode te fazer um vencedor? Mas Ele te põe à prova. Ele pede para você dar exatamente aquilo que vai te deixar na dependência dEle. Ele pede para você ter um voto de ser dizimista, de ser fiel. Fala para Ele aí: meu Deus, eu sou dizimista, fiel no teu altar. Se você não estava sendo, então faz um voto e diz: meu Deus, a partir de hoje eu passo a ser dizimista, fiel nessa obra do Hospital da Alma. Eu vou te honrar, eu vou ser fiel a Ti. Abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas, meu Pai. E só de você assumir agora esse voto, ser fiel, Deus amarra o devorador, abre as janelas dos céus, Ele derrama as bênçãos sem medidas. E o que chegar nas suas mãos, você devolve as primícias, você devolve o dízimo. Mas além do dízimo, Ele te põe à prova, para você pegar agora uma oferta que você não poderia, que vai te deixar na dependência dEle, e você vai colocar no altar com a tua vida. Deus te chama à prova, e nem sempre você está preparado, nem sempre você entra numa reunião como essa preparado para dar, mas o homem de Deus está sempre pronto para dar. Posso não estar preparado, mas estou pronto. Quando Deus chama, você diz como Abraão: eis-me aqui. E na mesma velocidade que você vem para o altar, Deus, Ele muda a sua história. Deus, Ele muda a sua vida. O que Ele está pedindo para você colocar no altar? O que Ele está te pondo à prova? Fala aí para você mesmo.
Porque Ele está pedindo exatamente aquilo que a tua carne diz. Tudo, menos isso. A vontade da carne é de não dar, é de dar desculpa. Mas Deus, Ele pede para você ficar na dependência dEle. Aí sim, aquilo que parecia impossível, você pode ter certeza que vai se tornar possível na sua vida. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha mas sorte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre e estou aqui. Ainda com os olhos fechados, você que está aqui, você já tem como fazer agora a sua oferta de sangue, de colocar-se na dependência de Deus. Pega agora tudo que você tem aí agora, traga aqui na frente, e você vai colocar na palavra de Deus aquilo que vai te deixar na dependência de Deus. Você que está aqui, pega tudo que você tem aí agora, ou em cheque, ou em dinheiro, ou vai passar o cartão, ou vai transferir, e coloca aqui na palavra de Deus. E aquilo que Deus pede para você dar, para você fazer como sacrifício, como oferta, ainda que você tenha que trazer amanhã, ainda que você tenha que transferir amanhã, você vai fazer e você vai ver Deus na sua vida. E se você tem dízimo para entregar agora, voto para entregar, oferta para entregar, pega o melhor, o tudo, já sai do seu lugar, coloca aqui na palavra de Deus. E o que Ele está pedindo para você dar é o que você tem de valor, ainda que seja aliança, um bem que você tem aí agora, pode dar, porque Ele está chamando você à prova, e você considerando a palavra dEle, Ele vai considerar a sua fé e vai mudar a sua vida. Pode vir colocar na palavra de Deus aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha mas sorte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre. Sou um milagre e estou aqui. Amém, amém. Pode se preparar para sair das cinzas para um grande testemunho. E o Deus que está chamando você para pegar o que você tem lá na tua casa de ouro e trazer o dinheiro guardado, aplicado, o voto que Ele está te chamando, eu vou repetir, não é para você perder, é para você ter o que você nunca teve. Se você considera que é a voz dEle, pode dar, que Ele vai mudar a sua sorte. Se você obedecer e Ele não mudar, eu como a Bíblia. Só depende de você. Ainda que você tenha que trazer amanhã, traga. Quarta-feira que nós vamos ter a Santa Ceia, traga. Mas você obedecendo, considerando o que está escrito, Ele vai considerar a sua fé e vai mudar a sua história. A vontade que você está sentindo de dar, não é o diabo que coloca, é Deus te chamando. A vontade que vem e diz assim, pode dar isso aí. Pode dar isso aí que Deus te deu. É o próprio Deus te chamando. Você considerando a voz dEle, Ele vai considerar a sua fé e vai mudar a sua sorte. Amém? Você que quer o envelope do dízimo, levanta a sua mão. Você vai receber o envelope do dízimo, que chegar nas suas mãos, você vai separar o que é de Deus.
Domingo agora, nós vamos consagrar os dizimistas, os fiéis. Domingo é o dia que o Filho de Deus não falta na casa do Pai. É o primeiro dia da semana. Você começa a semana de mãos dadas com Deus. Então, 7 da manhã, especialmente às 9h30 da manhã, você vai estar aqui, nesse domingo. Se você trabalha domingo de manhã, vem às 18 horas e às 3 da tarde o tratamento para a cura dos vícios. Amém? Levante as suas mãos. Meu Deus, que ao saírem daqui, meu Pai, que essas pessoas sejam escoltadas pelos teus anjos, que elas possam colher os frutos dessa reunião e ter uma nova história para contar. Pois eu os abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Vão com Deus, saia cantando aquilo que parecia impossível. Deus abençoe. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus